Santa Maria vive um novo momento na saúde cardiovascular com a chegada do Shockwave. A persona veio até aqui, o Hemocor, conversar com o Dr. Romualdo Bolzani. O diretor técnico desvenda todos os mistérios dessa nova ferramenta. E hoje a persona está aqui no Hemocor para conversar com o Dr. Romualdo Bolzani sobre uma novidade no meio da saúde, Shockwave. Uma semana ímpar para Santa Maria. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Sem dúvida, essa é uma semana ímpar, eu diria, que nós estamos tendo a oportunidade de fazer 2 casos aqui no Hospital de Caridade, na Hemocor, utilizando uma nova tecnologia que é o Shockwave, também conhecida como litotripsia intravascular. E essa tecnologia ela tem por finalidade nos ajudar no tratamento da doença coronariana, das obstruções coronarianas, num cenário bastante difícil, que é quando nós temos coronárias extremamente calcificadas. As coronárias, a obstrução nas artérias coronárias, são as situações que podem levar o paciente a um infarto. Quando a gente faz um cateterismo e identifica obstruções nas coronárias, nós temos 3 diferentes possibilidades de tratamento conforme a gravidade. Ou o paciente é mantido apenas com medicação, ou em alguns casos ele é encaminhado à ponte de safena, que é aquela cirurgia aberta, e a maioria dos casos hoje nós temos resolvido com implante de stents para resolver o problema da obstrução coronária. Mas nós sempre tivemos um inimigo, que é a calcificação. A calcificação, quando ela é muito intensa, ela torna a coronária inelástica, ela deixa como se fosse um tubo rígido. E isso nos complica muitas vezes o tratamento, que é o implante do stent. Às vezes nós não conseguimos posicionar o stent adequadamente, nós não conseguimos expandi-lo adequadamente e isso pode interferir nos nossos resultados de longo prazo. Nós, nessas últimas décadas, praticamente não tivemos avanços nessa área da calcificação coronariana. Os dispositivos que nós dispunhamos no mundo todo e que a gente já tinha aqui, que era a aterectomia, que é uma técnica que tu corta o cálcio, ou alguns balões com algumas lâminas, eles são praticamente sem nenhuma evolução nos últimos 15 anos. E são técnicas complexas que aumentam o risco de perfuração da coronária, de complicações durante o procedimento. E desde 2018 vem sendo aplicada uma técnica na Europa, que é a litotripsia intravascular, que ela utiliza o mesmo princípio, já bastante conhecido, como aqueles equipamentos que quebram cálculos nos rins. Só que a grande questão aí foi miniaturizar esse equipamento, transformar ele num equipamento tão pequeno que pudesse ser colocado no interior da coronária, para facilitar então a fragmentação desse cálcio, tornar a coronária elástica e permitir digamos assim, o correto implante do stent com uma boa expansão e uma boa recuperação do calibre do vaso. Então essa tecnologia ela passou a ser utilizada no mundo de uma maneira assim de uso clínico, vamos dizer assim, a partir de 2018, principalmente na Europa. Obviamente nós tivemos o problema da pandemia aí no meio, o que retardou um pouco, digamos assim, a utilização de uma maneira mais ampla dessa tecnologia. Para te ter uma ideia, ela foi aprovada pelo FDA, que é o órgão americano, apenas no ano passado, em 2021. E nós tivemos liberação da Anvisa esse ano, sendo liberado oficialmente para uso no Brasil a partir de julho. Nós tivemos o Congresso Brasileiro em Belo Horizonte, no mês de julho, da nossa especialidade, que foi quando a terapia foi liberada para uso clínico no Brasil. Desde então, assim, vários colegas têm utilizado. Eu diria que hoje no Brasil nós já temos cerca de 300 casos realizados em diferentes estados. E nós conseguimos viabilizar aqui
Inicialmente, essa semana fizemos 2 casos, agora no dia 21 nós já temos um outro caso agendado. Isso certamente é um modificador, digamos assim, mais importante nas últimas 2 décadas no manejo de lesões calcificadas. É inegável que o período de pandemia foi um período muito difícil para o setor da saúde, mas também que possibilitou estudos, possibilitou conhecimentos. O Shockwave, como ele chegou até aqui? De certa forma, a pandemia fez com que a atenção ficasse voltada, na sua maioria, para o desenvolvimento das vacinas, tentativas de terapias para o tratamento do vírus e, de certa forma, eu diria que atrapalhou a condução de estudos clínicos, né? Ela retardou. Isso é de conhecimento que vários estudos clínicos em diferentes áreas foram interrompidos, inclusive, durante a pandemia pela dificuldade de recrutamento de pacientes. Mas agora, nesse período pós-pandemia, a gente está vendo justamente o contrário, está tendo uma aceleração no desenvolvimento de novas tecnologias. Eu diria que está tudo voltando progressivamente ao normal. E o que mais tem chamado a atenção de vocês, médicos, nesses tratamentos? Bom, além da litotripsia, como eu falei, que foi uma grande ferramenta que nos ajuda, nós já temos aqui na Hemocor, no Hospital de Caridade, alguns métodos adjuntos de imagem, que é o ultrassom intravascular, a tomografia de coerência óptica, que é um equipamento que é pouco disponível no Rio Grande do Sul. Existem 4 ou 5 equipamentos no Rio Grande do Sul, um deles está aqui em Santa Maria, que também nos ajuda na identificação, na análise das artérias coronárias, inclusive dando resoluções microscópicas, na ordem de 10, 15 micra, ou seja, são equipamentos que realmente nos ajudam no planejamento e no tratamento desses pacientes. São inovações que beneficiam não só os pacientes, como também vocês. Com certeza, nos ajudam a um diagnóstico mais preciso e principalmente uma definição da estratégia de tratamento que nós vamos utilizar. Aumentando a nossa precisão no tratamento, todos saem ganhando, pacientes e médicos. Essas inovações tecnológicas, elas ajudam também na recuperação do paciente. Com certeza, hoje nós temos realizado vários procedimentos que o tempo médio de internação muitas vezes é 24 horas, né? E às vezes procedimentos bastante extensos, como o implante de válvulas que nós temos feito, implante de válvula órtica por catéter, um procedimento que se chama TAV, que até então tinha que se abrir o peito. E os pacientes têm tido estadias no hospital em cerca de 2 a 3 dias, o que é realmente inimaginável alguns anos atrás. Para o Hemocor poder proporcionar aos pacientes um tratamento tão rápido, que beneficia em tantos sentidos, é uma realização? Com certeza, a gente tem apoio aí de vários colegas médicos, é uma equipe multidisciplinar. Nós somos aqui na Hemocor 4 cardiologistas intervencionistas, esse profissional que realiza o cateterismo cardíaco, mas a gente conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar, que é cirurgião cardíaco, o pessoal da imagem, o imaginologista, a pessoa que faz o ecocardiograma no intraoperatório. Então são vários profissionais, assim como os colegas da cardiologia clínica, que nós muitas vezes nos reunimos, discutimos as opções terapêuticas para ver qual é a melhor opção para um dado paciente com determinadas características de idade, de extensão da doença, dentre as opções terapêuticas que nós temos. Para esse tratamento em específico, que pacientes seriam encaminhados? São pacientes, como eu mencionei antes, que fazem um cateterismo cardíaco, motivados por algum sintoma, como dor no peito principalmente, que durante a sua investigação são diagnosticados obstruções nas artérias coronárias e que após a realização do cateterismo existe possibilidade de tratamento por stent. Então a litotripsia ou shockwave, ela é indicada especificamente naqueles pacientes
que apresentam extrema calcificação coronariana. Ela é um elemento facilitador do implante do stent. E doutor, do momento que vocês conheceram esse procedimento até a primeira realização dele, que foi nessa semana, foi destaque no nosso grupo diário, tanto no jornal quanto na rádio CDN. A gente vai ter uma matéria na revista Persona explicando para as pessoas um pouquinho melhor. Do momento que vocês conheceram até essa primeira realização, qual foi o caminho? Na realidade, tudo iniciou lá em 2018, que numa viagem que eu fiz por um outro curso na Europa, eu vi a aplicação do método. Mas naquela época ainda era experimental, até confesso que até um certo ceticismo não me chamou muito a atenção na época. Mas nesses anos vieram acumulando assim experiências, alguns estudos internacionais importantes foram publicados e a gente começou progressivamente a acompanhar a técnica, até que no meio do ano, quando se vislumbrou a possibilidade do lançamento aqui no Brasil, a gente começou novamente a buscar informações, e uma das grandes vantagens que eu vejo desse método é a facilidade no seu emprego. Para operadores experientes que já estão acostumados com o emprego do stent, ele é uma técnica realmente simples de utilizar. Ela envolve uma tecnologia, envolve assim, processos bastante sofisticados, mas a aplicação no paciente, a curva de aprendizado é extremamente curta para o profissional que já está acostumado com intervenções coronarianas. Uma modernização desse tamanho num período de menos de 5 anos é um avanço? Com certeza, foi um grande avanço. Mas isso já faz horas que nós viemos buscando alguma alternativa para o manejo de lesões calcificadas. Isso é um trabalho de longo prazo em que as pesquisas vêm sendo realizadas tentando achar uma alternativa segura e eficaz para o tratamento das lesões calcificadas. Dr. Romualdo, 2023 se aproxima. Inegavelmente, o nosso principal desejo para as pessoas é saúde, mas o que vem nesse novo ano? Bom, eu pessoalmente desejo a todos realmente um ano de muita paz, de recomeço, de muita saúde. E profissionalmente nós estamos cheios de expectativas. Na realidade, nós queremos consolidar o que a gente vem fazendo. Esse ano de 2022 foi um ano excepcional para a nossa equipe. Nós investimos muito na questão educacional. Recentemente, a questão de 15 dias, nós somos 4 membros aqui do grupo, numa equipe multidisciplinar, um cirurgião cardíaco, um ecocardiografista, 2 intervencionistas. Fizemos um curso em Londres que foi assim algo realmente que abriu uma série de ideias para o grupo para o ano que vem. E nós queremos consolidar o que nós já viemos fazendo, que é essa busca constante por tecnologia, por novas terapias, por segurança nos tratamentos e também tornar esse tratamento cada vez mais humanizado e mais, digamos assim, direcionado aos nossos pacientes. Eu acho que é isso que a gente busca.